Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Vamos já nos assentar, nos colocar na presença de Deus, para buscarmos a presença dele nessa noite. Eu quero ler um texto com você, que está lá em Isaías capítulo 43, verso 25. Isaías capítulo 43, versículo de número 25. Isaías capítulo 43, verso 25, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. De vez em quando é importante a gente, nesse primeiro momento, no início do culto, a gente ter um tempo de confessar a Deus as nossas falhas, de confessar a Deus os nossos pecados. O bom é que você, na sua casa, na sua vida, pecou, percebeu que errou, ali você já confessa ao Senhor. Mas bem sabemos que às vezes a gente deixa a situação se desenrolar, deixa o tempo passar, e sem perceber, às vezes é domingo, nós estamos aqui para iniciar o culto, e tem coisa que aconteceu na semana, tem coisa que está na nossa vida que não está resolvida, e a gente não pode permitir que esse tipo de situação, roube a nossa atenção, nos impeça de sentir a presença de Deus, de buscar Ele nessa noite. Eu sempre me lembro do início da minha caminhada, algumas vezes, eu ficava mal assim no culto, sentado, esperando não sei o que, e aí cantava uma, duas, aí na terceira música eu falava, não dá para mim ficar no culto e com o pecado, com esse remorso, não aproveitar esse momento. Aí na terceira música ali eu pegava, fazia minha oração, confessava a Deus as minhas falhas e desfrutava daquele louvor. Aí acabava a terceira música e já era o momento da palavra, falava, poxa vida, perdi uma parte importante do culto, podia já ter chegado, confessado os meus pecados, colocar na minha vida diante de Deus. E é essa oportunidade que nós temos nesse momento. Eu quero te desafiar a orar, a colocar sua vida diante de Deus e a Ele pedir perdão pelas suas falhas, pelos seus pecados. Se você já fez isso no momento em que errou, em que falhou, ore ao Senhor intercedendo por esse culto, pedindo a Ele que ministre não só a sua vida, mas a vida de todos que aqui estamos. Em um dia meio quente, que Deus seja o refrigério sobre as nossas vidas nessa noite. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, Deus, pela vida, por esse culto, pelo tempo de encontro, e colocamos, Deus, diante de Ti as nossas falhas, os nossos pecados, pedindo ao Senhor perdão. Como diz a Tua palavra, é o Senhor quem nos perdoa, e quando faz isso, o Senhor é um Deus que esquece, o Senhor é um Deus que apaga, Deus, tudo aquilo que foi feito. O Senhor é um Deus que nos dá uma nova chance. Nós queremos nessa noite, Deus, uma nova chance de Te louvar, uma nova chance de Te adorar, uma nova chance de aprender com a Sua palavra, Deus, para que o Senhor ministre o nosso coração e o Senhor nos dê a condição de voltar para as nossas casas e fazer diferença, Pai. Muito obrigado por esse culto, por cada irmão, por cada irmã que aqui está, e que o Senhor seja o refrigério sobre as nossas vidas, não só nessa noite, mas durante a semana, em todo o nosso viver. Nós oramos, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos com muita alegria louvar o nosso Deus? Amém. Se coloque de pé para a gente louvar e adorar o nosso Deus. Você venha cantar mesmo para Ele, com todo o seu coração e com todo o seu amor mesmo para Ele. Amém? Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão, pois antes morto, agora eu vivo só por ti. Na minha liberdade pura danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade pura
para que você venha mesmo se concentrar em cantar e adorar e louvar somente a Deus. Não se importe com ninguém que está aí do seu lado, não. Se você sabe ou não sabe as letras, mas que você venha cantar mesmo com todo o seu coração, com todo o seu sentimento para Deus.
Santo, 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 és todo-poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 és todo-poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, Senhor. O Senhor é santo, santo. O Senhor é poderoso, Deus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder cantar aqui, de poder expressar todo o nosso amor para o Senhor, Deus, através dessas canções. Nós queremos te entregar agora, Deus, nosso louvor, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Depois de entregarmos a Deus nosso louvor, a nossa adoração, nós temos também a oportunidade de entregar a Deus a nossa oferta financeira, nossos dízimos, as nossas ofertas, também a oferta de alimento. E se alguém que aqui está tem esse desejo, essa intenção, vá se preparando aí, segure o seu envelope e vamos orar por isso, para que Deus abençoe, consagre e continue a sustentar esta igreja, esta família em todas as coisas. Pai, muito obrigado, Deus, também pela oportunidade que temos de dizimar e de ofertar em Tua casa, Deus. Que o Senhor venha consagrar esses recursos, trazer sustento à Tua igreja, a esta obra, nos dá sabedoria, Deus, para administrar esses recursos. Sustenta também o Seu povo em todas as coisas, Deus. Onde houver uma necessidade, uma dificuldade, que ali a Sua mão possa alcançar essa vida, Deus, e trazer o sustento, trazer a provisão. Nós oramos, te agradecemos e intercedemos em nome de Jesus. Amém. Se você tem esse desejo, essa intenção, pode vir à frente e trazer o seu dízimo ou sua oferta. Hoje é o primeiro domingo do Advento, né? São os 4 domingos que antecedem o Natal. Então já é esse clima de esperança, de expectativa, com relação ao nascimento de Jesus e tudo o que isso significou para cada um de nós. O nascimento de Jesus significou Deus, né, vindo ao mundo para construir, para formar uma família. E nós representamos, nós somos essa família. Eu me alegro muito, né? Essa semana foi bem agitada, né? Cheia de programação. Nós tivemos culto de ação de graça na quinta-feira, tivemos ministração para casais no sábado, e hoje, ali entre as 11 e 1h da tarde, nós tivemos nosso almoço aqui também, com a igreja, com esta família. E você que teve alguma dificuldade, por algum motivo não pôde participar, saiba que você fez falta, né? Toda vez que você não consegue estar presente num culto ou em alguma atividade da igreja, nós sentimos a sua falta, porque você faz parte da nossa família. E falar sobre o nascimento de Jesus, né, sobre o Natal, sobre esse tempo de Advento, é para mim que também seja para você, né, essa lembrança de que Deus nos fez família e que Ele quer que cada um de nós assim venhamos a caminhar. Eu agradeço aos que estiveram presentes, a todos aqueles que contribuíram servindo, né, de alguma maneira
para que o almoço acontecesse, e não só com relação ao almoço, mas com relação à igreja, né? Nós somos uma igreja, né? Tem ministério, tem um monte de gente que serve, né? Que nos ajuda de alguma forma, e isso tem valor, isso é muito importante para nós, para essa família, para o nosso Deus, nosso Senhor. Então, muito obrigado, e que Deus nos conduza aí nessa expectativa com relação ao nascimento de Jesus e tudo que ele significa para cada um de nós. Eu quero também dar alguns avisos, que nessa próxima quinta e também no próximo domingo, a gente vai celebrar a Santa Ceia, tanto na quinta quanto no domingo. Então você é nosso convidado para estar presente, ou até mesmo para acompanhar você que assiste aí de casa, para juntos celebrarmos a Santa Ceia. Eu quero chamar as crianças para virem à frente, nós vamos orar por elas, para que Deus, assim como vai nos abençoar aqui, também abençoe elas, né? Lá no fundo, no cultinho, sendo ministradas em linguagem apropriada. Eu vou pedir para a Camila fazer a oração. A Camila, você tem que sorrir assim, ó, Camila. Tem que me ajudar. Pode ser? Senhor Pai, nos colocamos na Tua presença primeiramente para agradecer, Senhor, por esse momento. Nos abençoe lá atrás com as crianças, nos dê sabedoria, Pai, para que possamos passar a Tua palavra. Derrama sobre nós o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Agora vamos à ministração da Palavra de Deus. E finalizando já esse mês de novembro, tudo conversando sobre santidade, sobre santificação. E a coisa mais importante que você deve gravar e ter aprendido ao longo desse mês é que a santidade, ser santo, é algo possível para todos nós. E nós devemos desejar e buscar isso em nosso Senhor. Quando conversei com a liderança da igreja, a gente estabeleceu esse tema, né? Era assim, vamos falar de santidade, santificação, mas também é o mês de novembro, novembro azul, tem alguma coisa relacionada à saúde do homem. Em algum momento desse mês dá uma palavra, né? Alguma direção para os homens. Então nesse início eu vou falar alguma coisa para os homens, mas assim, do meio da mensagem para o fim, é para todo mundo, né? Para nós cristãos, homens e mulheres de Deus. E aí o título que Deus colocou no meu coração é Cristãos Saudáveis, né? Cristãos Saudáveis. E aí sobre o que eu vou falar e por que isso é importante para nós nessa noite. Nós precisamos entender hoje, né, que para viver essa santidade, para a gente ser santo, é preciso esforço, é preciso cuidado, é preciso um exercício constante, né? Isso não vai cair do céu. Nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos cuidar principalmente da nossa saúde espiritual. Então se a gente não estiver cuidando, não estiver orando, não estiver lendo a Bíblia, não estiver buscando a Deus, não vai ter como a gente viver essa saúde, né? Estar saudável em Deus e em nosso Senhor Cristo Jesus. Porque quando eu penso, né, começo a falar sobre ser saudável, sobre saúde, e penso sobre as nossas vidas, muitas vezes a gente acaba deixando a desejar. Quem é aqui que tá em dia com o exercício físico? Né? Quem é aqui que está melhor do seu corpo, da sua alma e também do seu espírito? Mas primeiro, para mim dar uma cutucada, né, na almarada que está aqui, nos que estão nos assistindo, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 4, verso 23, né? E quem vai cutucar não sou eu não, é a palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 23. Porque é a palavra de Deus que penetra, que alcança o coração e que pode transformar as nossas vidas. Efésios capítulo 4, versículo 23. Não é esse texto não. Eu notei errado, é 5:23. Efésios capítulo 5, versículo 23.
Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Né? E as mulheres podem ficar tranquilas que o pastor não vai falar abobrinha com esse texto aqui não. E Deus, nós queremos nessa noite pedir a tua bênção, a tua orientação, que o Senhor nos abençoe, nos ensine através da sua palavra, e que essa palavra possa nos incomodar e nos direcionar, Deus, a ser melhores em nossa vida, em nossa caminhada, no nosso relacionamento contigo. Eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Falando com relação aos homens, nós falamos esse mês todo sobre santidade, sobre santificação, e pensando com relação a isso, no lar, ali no meio da família, o homem ele tem um papel muito importante. Ser o cabeça do corpo, é assim, quando a cabeça não funciona, o corpo vai padecer. Se a minha e sua mente não estiver bem, seja ela em qualquer sentido, o nosso corpo vai começar a falhar, a gente vai cansar. E infelizmente, os homens têm faltado com relação à sua responsabilidade. Quando eu olho para a igreja, geralmente tem mais mulher que homem. Quando eu falo sobre a palavra de Deus e o interesse de Deus, geralmente é algo que a mulher tem mais interesse que o homem. E o que a Bíblia quer nos ensinar com esse texto aqui de Efésios, falando que o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja? Esse texto está falando sobre salvação. Uma família que cuidou dessa família, que trouxe salvação para essa família. Esse é e deveria ser o papel do homem, mas a gente bem sabe que nem sempre isso acontece. E aí, assim, como é que eu vou exigir, colocar isso para alguém, ministrar? São os pensamentos, são as suas emoções, é quem você é. Homem é conhecido por alguém que se abre facilmente, que tem a sensibilidade para perceber quando as coisas estão boas ou não estão. Não. Quando eu penso com relação ao homem, já falei, ele é aquele que é o primeiro a dar um passo em direção a Deus e buscar o Senhor. Pode acontecer, existem casos, mas na maioria a gente também sabe que não. E aí como que eu vou falar sobre santificação, sobre salvação e colocar, esse papel, esse caminho para o homem seguir? Então agora eu dou um passo atrás, e quero ministrar nessa noite, falando sobre cristãos saudáveis, agora abrindo para homens, mulheres, para todos nós precisamos cuidar bem do nosso corpo, da nossa alma e da nossa mente. Porque pensando no seu lar, talvez, o homem viver esse papel, viver o seu propósito é algo que está muito distante. Então, às vezes o cristão lá é a mulher, às vezes o cristão é o filho, às vezes o cristão é o agregado. Então, esse é o que vai levar Deus para dentro daquela casa. Esse ou essa é o que vai orar. Esse ou essa é o que vai se preocupar com a união e com a salvação daquela família. Mas falando sobre cristãos saudáveis, eu vou colocar 3 pontos, corpo, alma e espírito, e falar sobre a importância de nós cuidarmos desses 3. E aí nós vamos falar mais sobre Moisés nessa noite. Eu li Efésios, mas foi rapidinho. Só para os homens perceberem que a palavra nos ensina e ficar mais esperto e desempenhar a sua função. Você tem que saber se sua mulher, se seus filhos estão orando, se conhece a Deus, como é que está ou não. Você tem que levar Deus para sua casa para que o Espírito Santo de Deus possa agir e trabalhar o coração deles. Essa é a responsabilidade sua, a responsabilidade do cabeça. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Êxodo agora, capítulo 18, verso 17. Êxodo capítulo 18, verso 17. Nós vamos olhar para a vida de um homem, para a vida de Moisés, e perceber com o corpo, o seu cuidado com a sua alma, com as suas emoções, o seu cuidado até mesmo com relação à sua espiritualidade. E aí esse primeiro texto que eu pedi para você abrir, fala sobre o cuidado de Moisés com o seu corpo. A Êxodo 18, versos 17 e 18, dizem assim: o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Aquele povo era um povo muito numeroso, e Moisés era o único líder, e tudo que precisava resolver, tudo que aparecia ali, qualquer questão, caía no colo de Moisés.
Eu não tenho a ideia da quantidade, mas era centenas de milhares de pessoas, provavelmente. E sempre que tinha um problema para resolver, era com Moisés que tinha que conversar. Aí o sogro dele vai visitar um dia e percebe, fala, você vai se acabar, né? Seu corpo não vai aguentar essa rotina de trabalho. E aí ele orienta Moisés, fala assim, ó, você vai prestar atenção, vai pegar os homens mais capazes, vai dividir, vai organizar, para que eles possam resolver um problema. Se não puder, passa para o segundo, depois para o terceiro grupo. Se for muito difícil, né? Aí você conversa e resolve, para você administrar de uma forma um pouco melhor. Então esse é um momento que eu percebo que Moisés deixou a desejar. E se não fosse o sogro dele, ele ia se acabar com relação à saúde dele. E quando eu falo, tanto para homens quanto para mulheres, né? Pensando em mulher, eu lembro da minha mãe. Minha mãe tem uma certa dificuldade às vezes de ir no médico. Ela é aquelas pessoas antigas que ela fala assim, eu estou bem, se eu for no médico vai descobrir alguma coisa que tem, né? Ó, fulano, nunca foi no médico, aí o dia que entrou lá, acabou lá, ficou na maca, e depois quando foi ver, passou, quando foi ver, morreu, né? Mas não vai pensar que se o cara nunca foi no médico quando foi porque já estava ruim, foi porque já não tinha mais jeito. Então, não só homens, como também mulheres, nós precisamos cuidar do nosso corpo, nós precisamos cuidar da nossa saúde, né? Precisamos ir no médico, precisamos fazer exercício, se alimentar bem. A gente precisa, né, não exagerar e não se sobrecarregar, né? Tem gente que o serviço está excelente, está redondinho lá, mas a pessoa está se matando, né, para viver aquele serviço, para viver aquele trabalho. Então, a gente precisa prestar atenção. E se não fosse o sogro de Moisés ali naquele momento, ele teria descuidado, teria feito, né, escolhas erradas, né, que o afetariam, né, severamente lá na frente. Eu quero que você abra outro texto agora, lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 19. Eu não vou ficar falando muito sobre cuidado com o corpo e com a alma, né, porque eu não sou psicólogo, esse não é o foco da pregação. A coisa mais importante nessa noite é a gente falar da nossa saúde espiritual. Então, porque essas coisas de exercício, de comer, você já está cansado de saber, né? O pastor está careca de saber. Você já está cansada de saber. Êxodo capítulo 32, versículo 19. Primeiro, cristãos saudáveis cuidam do corpo. Segundo, cristãos saudáveis, né, cuidam também da sua alma. Lá em Êxodo 32, versículo 19, diz assim: logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças, então acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Moisés viveu um tempo de consagração, e aí, sem pensar direito, ele quebrou as duas tábuas, né? Tantos dias de jejum e oração, tantos dias lá em cima do monte, depois ele ia ter que subir e fazer tudo isso de novo. Então, talvez por uma falta de cuidado com as suas emoções. Pastor, como é que você ousa falar isso de Moisés, né? Quando eu olho para toda a história de Moisés, Moisés foi aquele que, quando viu um egípcio maltratando, né, alguém que era parte do seu povo, ele matou aquele homem, né? Então, agora não sei se eu vou lembrar onde está o versículo. Números 12, verso 3. Vou abrir certinho. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. E Moisés não era um homem nervoso. Não era fácil tirar Moisés do sério, mas aconteceu com ele. E também pode acontecer comigo e com você. Não só homens, mas também mulheres. Tem pessoas que são muito... Tem pessoas que não se abrem de jeito nenhum. Para buscar ajuda, a coisa tem que estar muito feia. Então, eu creio que a palavra de Deus nos orienta, que nós precisamos, né? Você precisa se conhecer. Você precisa, às vezes, se abrir, encontrar aquele amigo, aquele irmão, uma pessoa de confiança, né, com quem você vai poder conversar. Você precisa, na sua vida, com as situações difíceis que aparecem, né, buscar em Deus, né, pela ação do Espírito Santo na nossa vida, a condição muitas vezes, né, de fazer o exercício do domínio próprio, né? Tem um texto que diz assim: irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Moisés podia ter ficado irado aqui, mas quebrar aquelas tábuas, né, custou para ele, né, mais um tempo de jejum, custou mais uns 40 dias, mais um tempo lá em cima do monte. Então,
às vezes as decisões que a gente toma quando a gente não está bem, né, da nossa mente, tem consequências, né? Vão fazer mal para nós, para as pessoas que estão ao nosso redor. E Deus não quer que a gente viva ou caminhe desse jeito. Agora eu quero que você abra outro texto, lá em Números, capítulo 20, versículo 11. Números, capítulo 20, verso de número 11. Cristãos saudáveis cuidam do espírito. Números, capítulo 20, verso 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Araão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Havia uma orientação de Deus para Moisés, e Moisés não seguiu essa orientação. Eu não sei porquê, para mim parece algo muito simples, era para bater uma vez na rocha, mas por alguma razão ele não bateu 2 vezes, e isso custou para Moisés e para Arão a sua entrada na terra prometida. Ele viu de longe, mas ele não entrou na terra prometida. E aqui, nessa parte do nosso cuidado com o nosso espírito, eu quero dizer uma coisa para você. De que adianta, né? Eu estar com o corpo redondinho não fica legal, redondinho é fora de forma, né? De que adianta eu estar em forma, estar em dia com o exercício, estar em dia com a alimentação? De que adianta, né? Eu ser uma pessoa resiliente, né? Eu tenho facilidade de me abrir, eu consigo organizar bem meus pensamentos, eu consigo reagir bem às situações, sejam elas fáceis ou difíceis, né? Resiliência, para você que não sabe, é igual a um elástico, você estica ele, mas quando você solta ele volta do jeitinho que estava, né? Eu posso às vezes até mirar, né? Mas não vai arrebentar, eu vou conseguir lidar com aquela situação e vou conseguir voltar depois de novo ao meu normal. De que adianta eu estar bem de corpo e mente, mas se eu não tiver contato nenhum, conhecimento nenhum sobre Deus, né? Se a minha vida espiritual não for bem? De que adianta eu viver uma vida toda assim, né? Saudável de corpo e mente, né? Mas sem conhecer a Deus, sem buscar a presença dele, né? Essa vida não vale de nada. Essa vida é perdição, é morte eterna. Porque se eu não conhecia a Deus, eu não vou ter a vida eterna. Se eu não conhecia a Deus nessa vida, né? Essa vida não vai continuar para a eternidade. Então, dessas 3, a nossa saúde espiritual é a mais importante de todas elas. Porque quando eu busco conhecer a Deus, me relacionar com o Senhor, a própria palavra me leva a fazer o exercício do domínio próprio. A própria palavra me leva a me abrir, né? Falei que tem algumas pessoas que não se abrem, a palavra não fala assim: confessai os vossos pecados uns aos outros. A palavra me leva a conversar com o meu irmão, com a minha irmã. A palavra me leva, né, a trabalhar aquilo que tem que ser trabalhado na minha mente. A palavra me leva também a trabalhar aquilo que tem que ser trabalhado no meu corpo, no meu físico. A palavra nos ensina com relação ao jejum. A palavra nos ensina, né, que a gula é pecado. Nos ensina a tomar cuidado e ter equilíbrio nessas coisas. Então, eu quero que você entenda nessa noite que o cuidado com o nosso espírito, nosso relacionamento com Deus é a coisa mais importante. E aí eu usei Moisés, né, em momentos que ele falhou, né? Mas que foram alguns. Em toda a sua vida eu vejo Moisés, né, muito mais buscando aprender de Deus, conhecer o Senhor e se aprofundar, né, no relacionamento que tinha com Deus, né, do que falhando ou errando. Para que você não saia daqui com essa imagem talvez negativa de Moisés. Essa não é a minha intenção. E aí por isso eu quero ler Hebreus capítulo 11, verso 23. Hebreus capítulo 11, versículo 23. Que Moisés ele foi um homem que soube o que era mais importante. Moisés ele buscou a presença de Deus e se aprofundou nisso.
E aí por isso ele é lembrado aqui em Hebreus 11:23, né, como um homem de fé. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Então Moisés ele é lembrado como um homem de fé, porque embora ele tenha errado em alguns momentos, né, ele soube se arrepender do Senhor e soube, né, ter atitudes de arrependimento e em uma próxima situação, né, em que a tentação bateu a porta dele, ele soube rejeitar essa tentação. Moisés é um homem que alcançou a vida eterna e essa eternidade com Deus. E isso está sendo proposto, colocado para cada um de nós nessa noite. E aí como que a gente pode aplicar essa pregação? O que Deus quer que a gente faça ao sair daqui na nossa semana, na nossa vida? Deus quer que em primeiro lugar a gente venha cuidar melhor da nossa saúde espiritual. Porque nos próprios exercícios que a gente faz, né, buscando a Deus, Deus trabalha o nosso corpo, Deus trabalha a nossa mente. Aí eu fiz questão de pensar, né, em orientações de Deus para cada um de nós que estão nos fortalecendo espiritualmente, emocionalmente, também está fortalecendo o nosso corpo. Para fortalecer o nosso corpo, né, Deus nos dá o jejum. O jejum é saudade de Deus. O jejum é para a gente se aproximar mais de Deus e das coisas do Senhor. Mas em segundo plano, ele acaba trabalhando o nosso domínio próprio, né? Os controles de vez em quando, conseguir fechar a boca. O jejum não é o principal, mas trabalha isso. A sua intenção no jejum tem que ser saudade de Deus, se aproximar mais do Senhor. Essa é a principal. Cuidado com o corpo é secundário. Com relação à leitura, com relação à nossa alma, à nossa mente, né? Ler a Bíblia. A gente lê a Bíblia, nós estamos aprendendo, estamos refletindo, estamos pensando sobre isso, e Deus está trabalhando coisas na nossa mente. Com relação à nossa saúde espiritual, é oração, né? Quando a gente vai, conversa com o Senhor, nós estamos cuidando da nossa saúde espiritual. Aqui estão 3 caminhos que, se você percebe que não está vivendo, você pode sair daqui nessa noite firmando compromisso com Deus. Como é que está a sua vida de oração? Quanto tempo faz que você não faz um jejum? Quanto tempo faz que você não para ler a palavra? Então, eu quero que nessa noite você firme um compromisso com Deus, né? E se disponha a buscar mais a prática desses exercícios, para que você possa ser um homem, uma mulher de Deus, um cristão saudável. E Jesus, ele é sempre um exemplo para mim e para você, de um homem que soube cuidar da sua saúde espiritual. Não importa, né, na vida dele, o que estava acontecendo, o que ele estava vivendo, né? Se estava bom, se tinha comida, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Se estava ruim, se faltou comida, vamos orar e vamos agradecer a Deus também. Estou no deserto, estou sofrendo a tentação, né? Jesus orou e usou o seu conhecimento da palavra, os versículos que ele conhecia da palavra, né? Ele usou para vencer a tentação e para vencer o inimigo naquele momento. Jesus está prestes a ser entregue para morrer na cruz, né? Ele vai, como de costume, sobe no monte para orar e leva os seus discípulos com ele. Jesus já está pregado na cruz, já está prestes a morrer, né? Ele ora e pede para que Deus perdoe as pessoas que estão fazendo aquilo, né? Então Jesus é exemplo, né, de prática de fé e de cuidado, né, com a sua saúde espiritual. Então que você saia daqui nessa noite sabendo, né, que o mais importante é isso, é o seu relacionamento com Deus, a sua saúde espiritual. Se você percebe que tem deixado a desejar, né, nesse sentido, que você faça um compromisso com Deus nessa noite, né, de fazer diferente de hoje em diante. Você percebeu que errou até aqui? Moisés também cometeu os seus erros. Mas assim que ele percebe o erro, ele vai e faz diferença. Esse é o sentido que Deus quer fazer na nossa vida. O arrependimento, esse é o significado do arrependimento. Eu percebo que eu errei, me arrependi, eu vou e faço o contrário, eu faço diferente.
É isso que Deus espera de cada um de nós e é por esse caminho que Ele quer que venhamos a caminhar. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento, que você coloque a sua vida diante de Deus e que faça a Ele uma oração. Naquilo que o Espírito Santo ministrou ao seu coração, onde você percebe que tem deixado a desejar, que tem falhado, que você possa orar ao Senhor, que você possa se arrepender e firmar mesmo um compromisso com Deus. De hoje em diante fazer diferente, de hoje em diante cuidar mais da sua saúde espiritual, do seu relacionamento com Deus. Faz-me morrer outras coisas deste mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Toma-me como derramar minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. O teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura meu sorriso. E quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Pai, nós queremos tão somente a Tua presença, Deus. Queremos viver, Deus, aquilo que o Teu Espírito Santo tem preparado para cada um de nós. Deus, que o Teu povo que aqui está em casa, Deus, saiba priorizar o relacionamento contigo, Pai. Te conhecer, estar com o Senhor é a coisa mais importante nessa vida. E se estivermos contigo, o Senhor vai orientar. O Senhor vai cuidar de todo o resto, Pai, que está ao redor e muitas vezes nos preocupa. Deus, nos ensina a priorizar o Senhor. Nos ensina a buscar a Tua presença diariamente, Deus, orando, lendo a Tua palavra, Deus, nos consagrando, Deus, em um tempo de jejum para estarmos mais próximos do Senhor, Deus. Nos fortalece, Pai. Toma conta de todo o nosso ser, Deus. Molda mesmo, Pai, o nosso viver. Nos dá o entendimento, Pai, de que temos que morrer para o pecado, Deus, e renascer, Deus, para o Senhor, para Jesus. Isso é aquilo que nos sustenta. Isso é, Deus, tudo que precisamos, Deus, para alcançar a vida eterna, para vivermos para sempre, sendo família, estando contigo, Pai. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, Pai, e fazemos em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo que aqui está, abençoa as pessoas que nos assistem, em nome de Jesus. Amém. Que você saia daqui animado, animada, né, para trilhar esse caminho, né, e para honrar o compromisso que você fez diante de Deus nessa noite, nesse momento. Antes de terminarmos, eu quero convidar aqui à frente, né, todos aqueles e aquelas que fizeram aniversário, né, no mês de novembro, ou até mesmo que ainda vão fazer, ainda tem mais alguns dias por aí. Então você que do começo ao fim de novembro, né, fez aniversário, ainda vai fazer, vem aqui à frente. O mais fresquinho é o Douglas que está fazendo hoje, né? O mais fresquinho é o Douglas.
Vamos cantar parabéns? E depois a gente faz a oração. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, e um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Estenda as suas mãos e ore ao Senhor, abençoando essas vidas. Pai, muito obrigado, Deus, pela vida desses irmãos, dessas irmãs, pelo completar de mais um ano de vida. Que o Senhor, Deus, traga saúde, que o Senhor traga orientação e que cada um deles, Pai, saiba valorizar o Senhor e a Tua presença em primeiro lugar. Que o Senhor seja o maior tesouro, né? O melhor presente que cada um deles tem. Deus, eu oro, eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém. Vamos agradecer também por esse culto, encerrar esse tempo. Pai, muito obrigado, Deus, por esta noite, por esse culto, esse tempo de encontro, por cada vida, Deus, que aqui se fez presente. Que o Senhor nos abençoe, que nos sustente no decorrer dessa semana, que o Teu Espírito Santo agindo em cada um de nós, nos capacite, Deus, a ir, a fazer diferença, a exalar Jesus em todas as nossas ações, em tudo que fizer, independente do lugar onde a gente estiver, que Jesus esteja sendo transmitido ali. Pai, muito obrigado por esse tempo, abençoa o Teu povo, recebamos a bênção, e que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho, e que as ricas consolações do Deus Espírito estejam sobre todos nós, e também sobre todo o povo de Deus, espalhado por sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana. O pastor esqueceu de falar, mas essa semana teve nomeação, né? Aí eu compartilhei com a igreja que ia ter nomeação. Nomeação sempre tem um risco de trocar um pastor, mas graças a Deus, né? Não foi o nosso caso, né? Eu e a Patrícia, a gente continua, né? Mais um ano pelo menos com vocês, e a gente fica muito feliz e se alegra com isso, e a gente espera que a igreja também, né? Se alegre e compartilhe desse sentimento. Muito obrigado, Deus abençoe, tem sido um privilégio pastorear cada um de vocês. Boa semana.